O jovem Walter Carr, nosso protagonista do vídeo de hoje, se mudou para Homewood, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, junto com a sua mãe, depois que uma tragédia acabou mudando as suas vidas. Mãe e filho esperavam reconstruir tudo o que perderam, depois que a sua casa ficou completamente destruída por conta do terrível furacão Katrina, em agosto de 2005. Com apenas 20 anos de idade, o Walter era apenas um modesto estudante, mas estava determinado a trabalhar para sustentar a sua mãe, embora não tivesse dimensão do quão difícil isso seria. De maneira inesperada, acabou chegando aos ouvidos de Walter uma oportunidade de emprego como carregador de uma empresa de mudanças chamada Bellhope Moving, a cerca de 20 milhas de onde ele morava, algo em torno de 32 quilômetros de distância. Embora fosse uma distância bastante considerável, o Walter mantinha o seu velho carro de confiança e resolveu fazer o trajeto para preencher o formulário, tendo a sorte de conseguir uma entrevista imediatamente. Como se não bastasse, o jovem foi admitido, apertou a mão dos gerentes da empresa e concordou em já começar no dia seguinte. Depois de retornar à rua da sua casa, super empolgado com a sua nova oportunidade no mercado de trabalho, o seu velho carro resolveu parar de funcionar a alguns metros do portão da sua garagem. O coração de Walter começou a bater disparado depois que ele abriu o capô do carro e reparou na quantidade de fumaça que estava saindo do motor. Ele sabia que não seria possível consertar o veículo em menos de 24 horas. Sem alternativas, Walter cogitou entrar em contato com o gerente para desistir da vaga, até que teve uma ideia um tanto quanto complexa e inusitada. Digitar o endereço no Google Maps e verificar a estimativa de tempo para a possível caminhada de 32 quilômetros. Ele começou a chorar depois de descobrir que levaria cerca de 7 horas para chegar a pé no seu destino. Mas como o dinheiro estava contado e ele precisava muito desse emprego, Walter simplesmente não podia desistir de tudo sem ao menos tentar. Sem pensar duas vezes, o jovem estudante programou o despertador para meia-noite e tentou descansar bastante nas poucas horas que lhe restavam. No início da madrugada, o nosso protagonista acordou, calçou seus tênis mais confortáveis, colocou uma jaqueta de frio e saiu no meio da escuridão. Como se caminhar 32 quilômetros não fosse desgraça suficiente, a vida decidiu colocar outra pedra no caminho de Walter. O estudante havia começado a caminhada em um ritmo bastante acelerado, mas quando atingiu a metade do caminho, suas pernas estavam exaustas. O suor escorria pelo seu rosto e seus pés formigavam. A ideia de perder o emprego no primeiro dia o fazia continuar enquanto se concentrava em mover um pé após o outro repetidas vezes. Eis então que o Walter reparou em um flash azul vindo em sua direção. Embora ele estivesse extremamente focado em manter o ritmo da caminhada, foi possível reparar que um carro estava lhe seguindo por pelo menos os últimos 5 ou 10 minutos. Eram cerca de 4:30 da manhã e ainda lhe restavam milhas e milhas pela frente, até que o carro acendeu os faróis, ligou o pisca-alerta e ativou a sirene. Era o sopro de esperança que o Walter precisava. Os policiais poderiam oferecer a ajuda que ele tanto queria. Ao se aproximar, um dos policiais perguntou incisivamente: "Para onde você está correndo, moleque?" Diante da postura enérgica da autoridade, Walter, já meio sem fôlego, tentou responder sem diminuir o passo, pois sabia que o tempo estava contra o seu objetivo. Sem muita paciência, o policial resolveu ordenar que o Walter entrasse no veículo, sem dar um mínimo de importância para a odisseia que o rapaz havia se proposto a cumprir naquela madrugada. Assustado com a abordagem, mas sem nada a temer com relação aos policiais, Walter recuperou o fôlego e começou a explicar toda a história recente da sua vida. Falou sobre o furacão, mencionou a mudança repentina, disse que havia conquistado um novo emprego e que acabou ficando sem o seu modesto carro, precisando cruzar a cidade a pé. Imediatamente, o oficial Mark Knighton, do Departamento de Polícia de Pelham, que já havia passado por diversas situações de vida ou morte,
se comoveu com a determinação do garoto e mudou o estilo da sua abordagem. Mais comedido, o policial permaneceu dirigindo pelas próximas 6 milhas em silêncio, até que Walter reconheceu seu destino à distância. O alívio foi tão grande que o rapaz não conseguiu conter a emoção ao sair do carro e agradeceu imensamente a carona concedida pelos oficiais. Walter conseguiu chegar a tempo na casa onde iniciaria o seu novo emprego como carregador de mudanças. Às 6h30 da manhã, o outro policial, Scott Duffley, acompanhou Walter até a casa de Jenny Lumley, onde ele havia sido escalado para encontrar seus novos colegas e começar a ajudar com as mudanças de família. O policial contou para a dona do imóvel que o menino havia viajado por cerca de 22 quilômetros a pé para ajudá-la com a mudança. Como não poderia ser diferente, a senhora ficou pasma com a situação e mal foi capaz de esboçar reação. Jeff Lumley afirma que ofereceu comida e um sofá ao Walter para que ele se deitasse até às 8 horas, mas ele insistiu em iniciar os trabalhos. Quando o restante da equipe de carregadores chegou ao local, mesmo exausto, Walter começou a trabalhar mais intensamente para transportar as caixas até os caminhões de mudança. Ao fim do serviço, Jeff Lumley decidiu publicar um texto no Facebook para parabenizar o profissionalismo de Walter e contar aos seus amigos sobre a história fantástica de superação que ela havia acabado de presenciar. Com o sucesso da postagem e as inúmeras demonstrações de respeito e carinho, Jenny decidiu abrir uma conta GoFundMe para levantar os fundos necessários para que um conserto total do velho carro de Walter pudesse ser preparado. A meta foi fixada em $2.000, continha mais do que suficiente para que os reparos fossem feitos no motor. Mas quando milhares de pessoas começaram a ler o relato sincero de Jenny, o valor original foi ultrapassado por colossais $32.000. Com a repercussão causada pelo engajamento no caso, não demorou muito para que a história de luta de Walter chamasse a atenção de pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo o CEO da própria Bell Hope Moving, Luke Marklin, empresa que havia acabado de contratar o Walter. Marklin, grande responsável pela empresa de ajuda móvel personalizada, entrou em seu Ford Escape, um moderno veículo SUV, e dirigiu imediatamente do Tennessee a Homewood ao encontro do garoto. Enquanto Walter se dirigia a um local combinado com o chefão, a família Lumley, os oficiais de polícia e seus colegas de trabalho resolveram se reunir em um local próximo à empresa para preparar uma surpresa. Ao chegar ao encontro de Walter, ocorreu o que ninguém poderia imaginar. Luke Marklin soltou as chaves do seu SUV nas mãos de Walter e presenteou o jovem ajudante de mudança com seu carro de família. Walter não conseguia acreditar no que estava vendo diante de seus olhos. O CEO da Bell Hope Moving simplesmente havia acabado de abrir mão do seu carro pessoal em nome de um gesto extremamente bonito e significativo para com seu jovem funcionário. O chororô foi geral e os aplausos tomaram conta da situação. É muito difícil de imaginar quantas vezes naquela caminhada solitária ele pensou em voltar. Quantas vezes ele se perguntou se essa era a melhor ideia. Quantas vezes ele quis encontrar um lugar seguro para descansar. O mais interessante é que Walter segue mantendo a sua postura humilde, sem dar importância aos recorrentes elogios que recebe. Segundo ele, tudo não passou de uma simples caminhada. O jovem e agora motorizado estudante aspira a se tornar um fuzileiro naval no futuro. E não há pessoa no mundo capaz de dizer que o Walter Carr não conseguirá alcançar os seus objetivos. E você? Qual é a sua desculpa? E o que você achou de mais uma incrível história como a de hoje? Não esquece de contar pra gente nos comentários, beleza? Deixe o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser ver mais conteúdos como esse. Aproveite e conheça mais uma história sensacional clicando em um dos vídeos sugeridos que estão aqui na tela. Vamos ficando por aqui e até a próxima!